No capítulo 1 do livro de Ezequiel, no versículo 1, nós encontramos assim: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Hoje, há carência de visão de Deus. Nós precisamos, do mesmo modo que vemos as coisas naturais e que temos percepção natural, nós precisamos de ter visões de Deus. A igreja precisa destas visões. Sem visão de Deus, nós não podemos prosseguir na nossa vida espiritual. O que é uma visão de Deus? É algo que Deus nos dá. É a maneira de Deus ver. Deus diz em sua palavra que ele não vê como vê o homem. Portanto, se Deus vê diferente do homem, nós precisamos saber como ele está vendo as coisas. Muitos fundam as suas igrejas e fazem os seus cultos sem a visão de Deus. Não sabem nem imaginam como Deus vê o que eles estão fazendo. Isto é terrível. Isto leva milhares e milhares de crentes à decepção. Porque a palavra não condiz com a realidade do que é praticado na igreja. Portanto, nós precisamos de compreender, e todas as escrituras estão cheias de visões de Deus. Quando vamos, não só aqui em Ezequiel, mas em Apocalipse, no Evangelho, em todos os profetas, nós temos visões de Deus. José teve visões e sonhos. José do Egito foi vencedor porque ele confiou naquilo que Deus mostrava. Aquele sonho que Deus lhes dava, ele permanecia e perseverava porque ele via o que Deus via. O mais importante na nossa vida espiritual é vermos o que Deus vê. É percebermos o que Deus percebe. Isto é chamado na carta do apóstolo Paulo de percepção espiritual. A percepção espiritual é muito diferente da percepção carnal. Nós precisamos de compreender que sem visão de Deus nós não sabemos nada. Veja bem que o que está escrito em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento espiritual é percepção espiritual. E a percepção espiritual vem também por meio das visões de Deus. Quando Deus nos mostra e nos revela algo, nós devemos prestar atenção, porque são lições invisíveis, com o invisível, mas por meio de visões. Nada mais desprezado do que visões de Deus hoje. E pensam que podemos contar apenas com as Escrituras. Mas as Escrituras, sem o Espírito de Deus, sem visões de Deus, é apenas um livro escrito. A vida e o poder nos vêm pelo Espírito Santo. Portanto, veja que situação. No versículo 1, Ezequiel estava no meio dos exilados. Quem são os exilados? Hoje os crentes também estão exilados. Estão fora da pátria celestial. Estão fora da Nova Jerusalém. Estão fora do reino. Todos os crentes que estão fora do reino estão exilados. Nós precisamos perceber que estão exilados por falta de visão espiritual. Hoje nós precisamos voltar ao princípio, voltar ao que está escrito, voltar ao princípio que é o Espírito Santo de Deus. Que Deus, por sua imensa graça e misericórdia, dê a cada um de nós voltarmos ao princípio, que é o Espírito Santo e as visões que ele nos dá. Quando Pedro se levantou e pregou, ele disse claramente, está escrito em Atos, isto que acontece é o que o profeta Joel previu, que o Espírito viria e seria derramado sobre a carne. Os jovens teriam visões,
os jovens profetizariam, os velhos teriam visões. Isso significa os dons que Deus daria à igreja por meio do seu Espírito Santo. Que a graça e o amor de Deus esteja com você. Vamos meditar muito, pois nada é mais grave do que as coisas espirituais. Nada é mais grave do que nós nos dirigirmos ao Espírito Eterno e conhecermos o Espírito Eterno. O mundo espiritual está cheio de armadilhas e de enganos. Nós precisamos das visões de Deus para andarmos de maneira espiritual. Louvado seja Jesus. Amém.